Confesso que essa foi uma das cenas mais emocionantes que eu vi durante esta semana, quando fui fazer uma reportagem com familiares daquela mulher brutalmente, covardemente assassinada no Paraguai. Um tema que mexe muito com familiares, obviamente, principalmente com os familiares aqui de Santa Helena. A mãe que está convalescente, sofreu um AVC no final do ano passado, e a irmã, a outra irmã, que inclusive é especial, o cunhado, que está desesperado junto com a sua irmã, que o pessoal que mora em Quedas do Iguaçu, a sobrinha, que mora em Cascavel, inclusive tem um nenê pequeno. Esse povo está arrasado. Não tinha como ser diferente, né? Não tinha como ser diferente. Para que tanta brutalidade que foi utilizado para matar uma mulher que, pelo menos as informações que a gente teve até o presente momento, Lucinéia, né? Se eu tiver errado com o nome, depois eu corrijo. Todas as informações que nós tivemos dão conta de que era uma mulher trabalhadora, não tinha boca para nada, analfabeta, de certa forma até submissa, amedrontada. Pelo que eu já conversei com outras pessoas, vinha para cá, ficava uma semana, 15 dias, esteve em Quedas do Iguaçu, parece que ficou um mês. Por que esse distanciamento? Né? O que lhe apavorava? Né? Eu acredito que tudo isso vai fazer parte do processo investigatório da polícia, da fiscalia, da justiça como um todo, aí do outro lado do lago de Itaipu, bem pertinho aqui de Santa Helena, aí no nosso querido e estimado Paraguai. Autoridades do Paraguai. Autoridades constituídas do Paraguai. Vocês não podem afrouxar esta investigação. Tem que ir até o final. Tomara que já tenha alguma novidade que eu ainda não esteja sabendo e já tenha avançado ainda mais do que a gente tem de informação até o presente momento. Agora, é muito complicado, viu? É muito difícil, é muito complicado para a família, tudo isso que está acontecendo. O jeito que foi que mataram essa mulher. Eu vou, daqui a pouquinho, reproduzir uma reportagem que eu fiz durante essa semana com o cunhado, com a irmã. Fui na casa dele, na casa da mãe, visitei a mãe que está convalescente, que está lá de cama, inerte, numa cama, que essa que morreu, vinha visitar, vinha trazer uns troquinhos, de vez em quando, para a família muito pobre, muito humilde. Como ela ajudava, de vez em quando, os outros parentes também. Então, vou te contar. A gente já passou por várias situações de brutalidade, de crimes hediondos, de coisas, mas este aqui é um dos que praticamente passou muito do limite. Muito, 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 muito. Que raiva! O que motiva uma pessoa a fazer o que fez com o corpo dessa mulher, com essa mulher antes de morrer, inclusive, né? Que os legistas de Assunção falaram coisas que às vezes a gente não pode nem falar. Eu vi fotografia, não dá para imaginar a dor que sentiram os parentes. Eu vou compartilhar aqui, aproveitar que você está chegando na nossa live. Muito obrigado para você que está chegando na nossa live aqui. Eu vou compartilhar também com o meu Facebook, né? Eu vou compartilhar com o Facebook, já está compartilhado com as plataformas de Facebook do Correio do Lago, obviamente, e eu vou compartilhar também no Fonte Extra,
enquanto você vai chegando aqui, porque hoje o programa está muito quente, tem muitas informações interessantes. Aquela coisa da estrada de São Roque, aquela situação de São Roque também vai fazer parte da nossa live hoje. Coisa, quando eu me refiro coisa, é o assunto, né? Não é a palavra certa. O assunto lá de São Roque. Tudo o que está acontecendo e o risco que está mesmo correndo daqui a pouco de travar essa obra. Ninguém quer que essa obra seja travada. Então, tem um outro tema, a entrevista com o secretário de Segurança Pública. Aliás, a primeira entrevista vai ser com o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. O Coronel Hudson, que esteve esta semana aqui em Santa Helena, e anunciou uma boa nova para fazer o cerco na bandidagem. O Paraná inteiro está fazendo cerco na bandidagem, que estão cada vez mais acuados. E é interessante ouvir a entrevista do secretário no tocante ao que se pensa em relação a isso. A relação de trabalho, a política de trabalho que está sendo desenvolvida para fechar o cerco. E um desses pontos de fechamento do cerco será em Santa Helena. Vai complicar um pouco as coisas para você que vive aí ganhando dinheiro fácil, mas você sabe que usufrui uns momentos, mas depois acaba na cadeia ou acaba no cemitério. Isso sempre foi assim. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A gente vê as pessoas, a gente trabalha aí a vida inteira, né? 30, 40, 50 anos, mal a pena consegue comprar uma casa e um carrinho. Tem gente que os vizinhos veem que nunca trabalharam na vida e não pode falar nada, né? Tem que ficar quietinho. Aí se falar alguma coisa. Aí se falar alguma coisa. Lá vem a... Não estou conseguindo achar o ponto certo aqui para mim poder publicar a live aqui também no Fonte Extra. Aí eu acho que eu sei como eu vou fazer. Vou colocar aqui no Correio do Lago, no Face do Correio do Lago. Vamos, internet. Pelo amor de Deus. Olha só. Veja só essa cena aqui, ó. Essa é a irmã dela. Esta é a irmã dela, que não para de chorar 1 minuto, 1 segundo sequer. Como eu disse, outras matérias aqui no nosso programa de hoje, um programa recheado de informações, de notícias, entrevistas exclusivas, como com esses parentes. Essa mulher participou da entrevista, a irmã dela, o cunhado. Eu fui na casa, na frente, entramos na casa, onde ela via e pernoitava. Também uma entrevista sobre São Roque, com 3 moradores, sobre o asfalto São Roque Ramilândia, Ramilândia São Roque, Ramilândia Santa Helena. Já está pertinho de Santa Helena, pertinho da divisa. Fui lá na divisa. Só não fui um pouco mais, que estava naquele momento fazendo um bueiro lá, não deu para chegar bem pertinho da que estava o asfalto mesmo. Mas é bem perto de onde eu vou mostrar a reportagem daqui a pouco, na edição do nosso querido José Macedo. E também a entrevista que eu vou repassar para vocês do secretário de Segurança Pública do Paraná. Você sabe que o nosso programa é um oferecimento para lá de especial da Oficina do Relógio, Road Life, Transilva Transportes, KDM Internet, Plano de Essência Familiar Comfort Vida, Anexa Funerária Santa Helena, Restaurante Cavale, Farmácia Real e Barbearia do Juninho. Quero mandar um abraço para os familiares do professor Chiquinho, querido Chiquinho. Esse outro dia aconteceu um problema, um falecimento, se não me engano, de uma parente dele, a menina, aquela que estava doente, né? E eu conversei com o Chiquinho. Chiquinho falou comigo, agradeceu inclusive a matéria que nós fizemos ali, a homenagem que foi feita, através do Correio do Lago, através do jornal Fonte Extra. E agora chegou a vez dele partir jovem, 59 anos. Então você pode olhar aí nos jornais, que está aí a notícia a respeito do desaparecimento precoce do nosso amigo Francisco de Gomes
de Castro, o Chiquinho. Gisélia de Oliveira Ribeiro, obrigado pela audiência. Esperamos que a justiça seja feita. Terá que ser feita, né? Terá que ser feita. Tati Ribeiro, justiça por Lucinéia. Que a justiça seja feita, não pode ficar assim. Eles têm que pagar. Quem é eles? Não sei. Daiane Cabral Ribeiro. Janete Santos, bom dia. Gisélia de Oliveira Ribeiro, justiça por Lucinéia. Daqui a pouquinho eu repasso agora para vocês a entrevista que fiz com o secretário de Segurança Pública. Preste bem atenção no final dessa entrevista. É emocionante. O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, visitou mais uma vez Santa Helena, nesta terça-feira, nesta semana aí, com já, se eu não me engano, a quarta vez que o secretário veio para Santa Helena, mas ele vai me confirmar e nós recebemos ele aqui nos estúdios do Correio do Lago para um bate-papo. Tudo bem, secretário? Boa noite, tudo bem? Realmente é a quarta vez que eu venho aqui a Santa Helena. Nós temos um carinho especial pela região, sempre fomos muito bem acolhidos, diz respeito à segurança. E hoje nós viemos aqui para anunciar também um projeto importante para o município. Base Integrada de Segurança Pública, o que significa isso? É isso, a base integrada ela foi idealizada pessoalmente pelo governador Ratinho Júnior. Então ele teve a ideia de formar um grupamento especializado da segurança pública para ser aplicado na região das nossas divisas e fronteiras, né, do estado do Paraná. Então a gente está fazendo um escudo em todo o estado. Serão em torno de 15 bases que serão construídas, um investimento de mais de 5 milhões de reais pelo governo do estado, para aplicação nesses pontos de entrada, pontos estratégicos, por onde transita, né, o crime organizado, o tráfico de drogas, enfim. Então, essas bases nós pretendemos entregar aqui de Santa Helena no máximo até o final do ano. Viemos aqui para esse convênio com o prefeito, que já foi estabelecido, e elas são unidades pertencentes ao Batalhão de Fronteira, que será criado, para missões especiais. Secretário, com relação a esse projeto aqui em Santa Helena, sendo uma dessas 15 bases aí, o que cabe ao Estado, o que cabe ao município, que ficou acordado mais ou menos, e se é tudo parecido nos outros lugares, ou Santa Helena tem algum diferencial? Olha, é semelhante aos outros municípios que foram escolhidos estrategicamente pela análise de rota de fuga, também pela projeção. Nós sabemos que Santa Helena tem uma projeção a nível econômico e também a nível de rota pelo Estado. O Estado vai entrar com o efetivo policial, vai entrar, obviamente, né, com a entrega de viaturas, estão sendo compradas, já assinamos o contrato de compra de caminhonetes Dodge Ram para essa missão. Cada base dessa vai ter em torno de 4 fuzis à disposição dos policiais, drones, vai ser feito um cercamento com câmeras em todo esse escudo que nós estamos fazendo no estado do Paraná, faz parte desse projeto. Um perímetro. Sim. Então, um investimento de 5 milhões por base, mais ou menos. Como o município entra? O município entra com a cessão do terreno, com a preparação do terreno com asfalto, com muro, com água, luz, telefone, e também com o serviço de limpeza e manutenção dessa base. Secretário, a questão da inteligência, nós vimos essa semana aqui um rastreamento e pegaram um pessoal que estava fugindo com um calor, né? Um calor. Isso é um dos exemplos da inteligência. Como é que está funcionando, assim, na sua visão, a questão da inteligência para se chegar a resolver os casos aí mais tenebrosos ou antecipar alguma coisa em termos de segurança pública? Bom, em questão da inteligência, especificamente, nós temos um trabalho da Polícia Judiciária, também que é a Polícia Civil, né? Com a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Penal, que é o acompanhamento do crime organizado em operações de inteligência para servir de norte para o policiamento ostensivo.
Em relação ao equipamento que o senhor falou agora há pouco, né? Esse é o equipamento que nós temos já no estado do Paraná, que são os helicópteros com câmera termal e imageador também. É uma tecnologia que só existe aqui no estado do Paraná. Nós já temos 2 operando, um na região da capital e metropolitana, outro na região de Cascavel. Compramos mais 3 helicópteros desse agora que estão sendo preparados para serem aplicados no estado. Então é uma tecnologia que ela é muito mais cara até que a própria aeronave. Então é uma aeronave pequena que é uma aeronave para isso mesmo, para ser um ponto de observação e orientação para o policiamento ostensivo. O senhor participou hoje, nessa terça-feira, em Curitiba, e depois teve que se deslocar para Santa Helena, uma correria danada, diga-se de passagem. O que aconteceu na manhã dessa terça-feira? A entrega de veículos, motos? Hoje o governador pela manhã, né, ele entregou aos municípios 222 viaturas para a Polícia Militar, veículos semi-blindados, veículos Duster, veículos Trailblazer, enfim, e também mais 209 motocicletas de alta cilindrada, né, tanto para motos Big Trail como motos para o trânsito, um investimento de mais de 63 milhões de reais que o governo do estado está fazendo na segurança pública. Um outro tema aí, que agora está em voga aí, foram as inúmeras prisões da Operação Sinergia, né? Tonelada aí de droga apreendida. De vez em quando se repetem essas operações. Tem umas operações, eu gostaria que você falasse um pouco dessa, né? O resumo mais ou menos até aqui. E também como que funciona essa questão das operações. Algumas se repetem, outras vêm com uma novidade, dá um nome em função do fato, do acontecimento. Nós temos operações que são realizadas diariamente pelas polícias, né? Os comandantes têm autonomia e devem fazer. Essa operação Sinergia, ela foi ideia minha. Inclusive, o nome foi eu que dei. Então, eu desenhei essa operação, me reuni com os comandantes das polícias, e o objetivo para essa operação foi aplicar o efetivo administrativo da Secretaria, quer da Polícia Civil, da Polícia Penal, Polícia Militar, enfim, com o efetivo das missões e operações especiais também, em várias regiões do estado em operações específicas. Então, para se ter ideia, nessa operação de energia, que é a primeira, nós faremos várias outras, nós tivemos a aplicação de mais de 3 mil policiais em um dia. 3 mil policiais, mais de 1.500 viaturas foram aplicadas nesse período, sem prejudicar o policiamento ordinário. Então, aquilo que já existe se manteve. Então, são policiais e viaturas a mais do que já existe, que foram aplicados em todo o estado do Paraná. O senhor colocou o nome de sinergia. Sinergia, a raiz da palavra aí quer dizer que quando 2 pessoas ou mais, ou 2 entes se reúnem para resolver a mesma coisa. Então, pensando na união das polícias, das forças de segurança. Sim, é a união de esforços, né, de todas as forças de segurança. Nós trouxemos, obviamente, a convite às guardas municipais do município para participar também. Convidamos a Polícia Rodoviária Federal, mas não se fez presente, mas foi convidado. Mas, de qualquer forma, é uma sinergia, né? Uma união de esforços com o mesmo objetivo, que é a redução da criminalidade. Eu vejo que há uma preocupação grande, obviamente, em todos os setores, nos índices aí que estão sendo divulgados desde o começo do ano. No Paraná tem caído a questão da criminalidade como um todo e há uma preocupação sempre muito grande em relação aos crimes contra a mulher, que parece que não existiu antigamente, porque de uma maneira ou outra, acredito, eram subnotificados. E como é que o Estado lidou com esse assunto? Como é que o senhor ordenou, digamos assim, para que se tratasse esse assunto em termos de dados, de divulgação dos dados, para que não fossem escondidos esses dados? Nós trabalhamos de forma muito honesta com o cidadão paranaense, com todos, porque nós pegamos os nossos índices de violência, né, de roubos, homicídios, e trabalhamos esses índices, e reduzimos o número de homicídios com números muito expressivos e positivos para o Estado. Mas nós percebíamos que, por maior que fosse o nosso esforço, nós não conseguimos reduzir o número de feminicídios. Então, nós recortamos esses dados, recortamos os municípios onde nós tínhamos maior número de ocorrências de violência doméstica, iniciamos campanhas. Então, com as campanhas Mulher Segura que nós fizemos, que eram os policiais ministrando palestra, a visita da Patrulha Maria da Penha já no dia ou no dia seguinte à agressão, a prisão de homens com mandado de prisão por ocorrência desse tipo,
Enfim, com essa campanha, o que aconteceu? Nós diminuímos o número de feminicídios do Paraná, que era isso que nós queríamos, e aumentou o número de ocorrências de violência doméstica. Mas não é que essas ocorrências não existiam, elas sempre existiram. Aumentou a notificação. Com a nossa campanha, nós encorajamos a mulher a denunciar. Então, muitos fatos que não eram relatados, a mulher, conhecendo a estrutura, a rede de proteção que ela tem ao seu dispor, ela passou a denunciar. Então, aumentou o número de ocorrências e agora a gente tem como fazer um planejamento estratégico nas regiões onde há o maior número de ocorrências como essa. Outra questão interessante é com relação... Eu quero rebobinar um pouco as suas visitas que eu falei no começo aqui. O senhor veio a 4ª vez que veio para Santa Helena, né? Mas uma dessas vezes foi há quase 2 anos atrás. O senhor recém tinha vindo para cá e aconteceu, infelizmente, uma fatalidade que morreu em ação um policial militar, o soldado Reolon, acho que emprestou o nome, né, a sede da Polícia Militar aqui em Santa Helena. Como é que hoje se avalia a questão da violência contra a polícia? Como é que está quais são os dados nesse sentido que se tem no Paraná? Olha, infelizmente, nós tivemos esse caso que foi bastante emblemático, negativo e chocante para mim, né? Me faz, né, sempre que venho aqui, lembrar disso, lembrar de como eu conheci ele, que foi através da menina da Manu, que teve a bicicleta furtada. Enfim, tem toda uma história muito bonita em primeiro momento, mas que nessa história teve a fatalidade da morte do Riolon. Mas assim, nós temos alguns casos de agressão, de confrontos contra os nossos policiais. Por isso, o governo tem investido muito em armamento, né? Só que antes do armamento, ele já comprou as taser, que é muito mais cara uma taser do que um fuzil. Então, nós compramos, foi aos Estados Unidos com ele, nós compramos 2.000 taser, que é uma arma... Não letal. Ela é popularmente conhecida como arma de choque, mas é um incapacitante neuromuscular. Então, o policial, numa situação em que, como essa, por exemplo, mas nessa houve a situação de uma arma de fogo, né, infelizmente. Mas uma briga de doméstico, uma briga de marido e mulher, em que o indivíduo vem com uma faca contra o policial, ao invés de ele usar uma arma letal, ele pode, não que seja... ele vai avaliar da situação do risco e da proximidade com o agressor. Não vai sair dando choque à tua? Não, ele vai usar isso e talvez ele não tenha tempo de usar isso, tem que usar uma arma letal. Isso tem que ficar claro. Mas tem todo um protocolo a ser seguido. Uma policial militar feminina também, né? Nós teremos em toda a viatura de polícia uma arma como essa para ser utilizada. Então, infelizmente, nós temos vários confrontos, né? Nós temos uma redução muito expressiva em tudo. Roubos, homicídios, enfim. E a nossa polícia é uma polícia muito atuante, uma polícia muito presente. E graças a todo esse empenho dos nossos policiais, que muitos perderam a vida em razão disso, a gente tem um Paraná seguro. O bandido no estado do Paraná teme a polícia? O bandido, ele tem que temer a polícia. Ele tem que temer a polícia, né? Nós não trabalhamos para bandido. Nós trabalhamos para cidadão de bem. Então, o nosso dever, a nossa obrigação é proteger as pessoas de bem. E o bandido, ele é o efeito colateral. Então, quando tudo não dá certo, né, acaba estourando na segurança pública. Então, começa na segurança, estoura na segurança. Então, hoje, o Paraná, ele possibilita às pessoas várias oportunidades de emprego, de moradia, de saúde, de educação. Eu sou suspeito para falar isso, que eu pertenço ao governo hoje. Mas as pessoas têm oportunidade de emprego e mesmo assim cometem delito. Então, o bandido, ele tem que respeitar, sim, a polícia trabalha muito, prende muito. Infelizmente, eu até copio a fala do governador hoje cedo. O problema não é o prender, o problema é soltar. Então, as nossas leis são muito brandas, né? As audiências de custódia são muito... possibilitam a saída de marginais, pessoas que já foram presas por feminicídio e acabam reincidindo nesse crime. Mas, infelizmente, também o juiz também tem que cumprir a lei. Então, o que tem que se mudar são as leis. Para terminar nossa entrevista, eu sei que o senhor já falou sobre isso, se eu não me engano, na primeira vinda para Santa Helena, mas o nosso público, grande público, cada vez se renova e também muita gente acompanhando através das mídias sociais, dos sites.
tanto do Correio do Lago, de Fonte Extra, e os outros que trocam figurinhas conosco aqui, muita gente que acompanha não sabe da história do secretário. Você tem uma história de vida, né? Uma história difícil de vida quando criança. E de que forma é essa história, se o senhor quiser ficar à vontade para contar um pouquinho, resumir, e de que forma essa história lhe, digamos assim, direciona na sua ação de comandante da segurança do Paraná? Olha, é uma história que ela não é uma história de vitimismo, nem com o intuito de ser dramático. Uma história que me fez forte, né? Me fez ser o que sou hoje. Infelizmente, vem de uma fatalidade, né? Vem da morte do meu pai, no dia 29 de abril de 1975. Ele foi vítima de um latrocínio, onde com 27 anos de idade, ele levou um tiro no peito e morreu e caiu sobre o meu berço. Nossa família muito humilde. Minha mãe trabalhou de diarista para sustentar eu e a minha irmã, eu tinha 4 anos e minha irmã tinha 2 anos. E ao longo da minha vida, né, por isso que hoje é muito importante para mim, que eu sei o que é você passar a vida sem um pai para você dar o presente do Dia dos Pais. Eu sei o que é passar fome da sua mãe comprar um ovo, por exemplo, e ter que dividir esse ovo entre os 2 filhos pequenos porque não tinha condição de manter. Então a gente sabe disso. Então, como eu falei, não é uma questão de drama, não é uma questão de vitimismo, pelo contrário, né? Nós fomos uma família forte. Eu tive uma mãe que foi muito guerreira em nos sustentar, a minha irmã e ao meu irmão, e fez eu entender. Eu sei o que é uma vítima. Eu sei qual é a diferença de você tirar uma arma da rua. Eu sei qual é a diferença de quando furta uma bicicleta. É uma bicicleta, mas a bicicleta é o único meio de locomoção que aquela pessoa tem. Então, isso para mim é fundamental, né? Eu não vejo números, eu não vejo 30% de redução de homicídios. Eu vejo desses 30%, várias pessoas, várias famílias foram salvas, né? Vários meninos como eu têm seus pais hoje, né, para passar o Natal, o Ano Novo, o Dia dos Pais, graças à ação das polícias. Então, eu vejo dessa forma. E é por isso que eu não seria outra coisa na minha vida que não policial. Muito obrigado, Coronel Hudson, por vir aqui atender o nosso convite e retransmitir aí as coisas que estão acontecendo em prol da segurança do Paraná e também se dispor a contar um pouquinho da sua história de vida, né? A nossa vida não consegue se desenlaçar da nossa atividade, seja em qual função que for. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, então, secretário de Segurança, né? Que concedeu essa entrevista, bela entrevista para a gente, né? Contando um pouquinho também da sua vida. Eu quero dar um alô especial para o pessoal do restaurante Cavalli, sempre acompanhando a nossa programação. Muito obrigado. Telefone 3268-1999. Farmácia Real. Também Barbearia do Juninho. Ela morava também aqui nessa casa. Ela vinha para o Brasil de vez em quando, tem essa propriedade aqui, tem uma outra casa de aluguel e a mãe dela, que nós mostramos ontem, antes aliás, que está acamada. Eu vou entrar aqui, você me acompanha, vamos chegar até na casa. Ela não chegou até na casa nessa última viagem. Vamos aqui, vamos mostrar a casa por dentro, devagarinho. Os parentes dela que vieram de Quedas do Iguaçu, vieram abrir a casa, né? Vamos entrar aqui na casa, vamos ver se tem luz aqui, não está sem a luz ligada. Ó, a casa está do jeito que ela deixou a última vez. Não tem, pode mostrar um pouquinho aqui, isso. Vamos entrar nos cômodos aqui, uma bonita casa aqui, bem perto do posto da Lar, né? Uma entradinha aqui, que vai para a chácara, né? Aqui no posto da Lar, bem no centro da cidade. Tá um pouco escuro, tem uma bicicleta. Essa bicicleta era dela? Era dela. Vem aqui, o quarto está com a luz acesa aqui, ó. Aqui um outro quarto, banheirinho. Aqui o quarto dela, as coisinhas dela estão aqui, né? E a roupa do marido dela. Roupa do marido. Olha aqui, ó, as coisinhas dela. Então, é uma pessoa muito humilde, né?
uma pessoa muito humilde, não tinha boca para nada, inclusive analfabeta, não sabia nem contar dinheiro direito. Então tem muita coisa atravessada, tem muita coisa que a polícia lá do Paraguai vai ter que esclarecer. Parece ter um promotor que está de olho em tudo que está acontecendo, né? Ele quer realmente que aconteça a resolução desse problema, né? Sim, o promotor até falou para nós lá na fiscalia que por ser um crime muito grande. Deixa eu virar aqui para você. Pode falar. O promotor falou para nós lá na fiscalia que por ser um crime muito grande, muito covardia assim, porque ele pediu ajuda da polícia da Interpol para ajudar a investigar esse crime, que é muito crueldade com a pessoa inocente, muito inocente. Ela só trabalhava, só o que ela gostava de tomar chimarrão, só carpia na roça quando era moça. Antes de que era menina, carpia para plantar algodão junto com o pai dela, a família dela. E junto com essa aqui. Muito sentido que tirou. Nós não aguentamos mais aqui, ó. Nós estamos Que sofrendo. tirou a vida da minha mãe. Não dói, eu não quero durmo mais. justiça por isso. Eu não durmo mais faz dias já. Isso aí dói na gente. Foi mal. É a irmã dela, né? coitadinha. Essa aqui é a Lucilene, a irmã dela. E ela que mataram lá na pior covardia do mundo. É a... Veja só a situação, né? Da irmã, do cunhado, a outra irmã, que é especial, praticamente não sabe do que está se passando direito. Então, um tema realmente muito agudo para a polícia do Paraguai. Saiu em vários meios de comunicação no Paraguai. Também nós aqui divulgamos primeiro no Brasil. O primeiro meio de comunicação que divulgou, Fonte Extra, em conjunto com o Correio do Lago. E depois se espalhou, vários outros meios de comunicação divulgaram. É um assunto que tem mobilizado a opinião pública regional, tanto do lado paraguaio, como no lado brasileiro. Diz respeito a esta situação que envolve o caso desta mulher brutalmente assassinada no lado paraguaio. Mais revelações indicam que ela ficou pelo menos uns 5 dias em cativeiro, sendo espancada e torturada antes de ser covardemente morta. O maxilar dela chegou a ser arrancado. Isso foi antes de morrer. A soco, um pau, ferro, sei lá o que utilizaram. Espancaram bastante, quebraram, arrancaram quase o maxilar, ficou separado do corpo, pelo que me disseram. Pelo que a fiscalia, procuradoria, repassou aos familiares e eles repassaram para a gente. Não contente, depois de matar, antes de matar, mandaram se ajoelhar, provavelmente, pela posição do tiro, e detonaram o tiro na nuca. A bala ficou alojada na cabeça. E depois, ácido ou alguma coisa parecida que ainda não se sabe que produto é, para tentar não poder reconhecer o corpo. Eu, sinceramente, a gente se emociona num momento desses, né? Porque é uma situação muito difícil de colocar no lugar, como eu estive perto da família, quando a gente vê de longe só as coisas que acontecem, né, para lá e para cá, a gente às vezes não sente tanto assim, né, se lamenta e tal. Mas quando tu acompanha de pertinho, é muito complicado. É muito complicado. Um abraço especial pro pessoal da Oficina do Relógio. Como é que foi a primeira semana de nova loja? Tem que fazer um pós aí, né? Um pós-reportagem. Road Life, um abraço pessoal, uma nova concepção em mecânica. Nós já estamos com 10 horas e 46 minutos, 30 e tantos minutos de live. Nós temos ainda um bom tantinho, né? Quero mandar um alô especial para Transilva Transportes, 99961 7570. Se não der, 70 de novo. 99961
7570. KDM Internet. Semana que vem tem uma entrevista com a avó do Kel, que fez 100 anos de idade. Vó por parte da mulher dele, né? Dona Zulmira, dia 11, se não me falha a memória, fez 100 anos, um século. Ultimamente eu estou entrevistando, de uns 2 anos para cá eu entrevistei uma de 102, uma de 100 e agora mais uma de 100. Esse dia eu queria que eu entrevistasse uma mocinha, eu falei, não, eu só entrevisto de 80 para cima. Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, Anexa Funerária Santa Helena, plantão 24 horas, 3268-2422. Quero dar, então, com esses toques aí, a gente já cumpriu a parte das empresas aí, agradecendo muito a parceria de todas as empresas. E a decisão esperada do Tribunal de Justiça do Paraná sobre a questão da estrada ali de São Roque. Vou tomar um gole de água aqui. Molhar a palavra um pouquinho, né? Não aconteceu durante essa semana. Ficou para a próxima semana. Decisão do Tribunal de Justiça. Saiu da Justiça daqui, foi para o Tribunal de Justiça. Sobre as indenizações dos proprietários ali em São Roque. A demanda envolve o questionamento de valores e outras interrogações feitas por parte dos proprietários, através da qual o judiciário local reverteu uma decisão favorável à prefeitura que havia sido tomada anteriormente pelo juizado local, mesmo juizado local. Em razão disso é que o processo foi parar lá em Curitiba. Pelo menos 3 moradores foram entrevistados nesta semana e a reprodução na íntegra será a partir de agora. Então vamos à matéria. E na sequência eu volto com o comentário final. E já digo de antemão, faltou ética a um dos entrevistados e você já vai saber quem no meu comentário final. Bom, nós estamos numa semana bastante interessante e decisiva, porque deve sair o resultado aí do Tribunal de Justiça acerca do assunto que está judicializado sobre a indenização para os proprietários de terras, mas não referente aqui a esse trecho, porque aqui nós estamos dentro de Missal, e Missal e os outros municípios, Ramilândia principalmente, nenhum morador cobrou alguma coisa para ceder o espaço para o progresso. E eu vou agora conversar com um morador, o primeiro depois da divisa, porque o asfalto está chegando ali em cima, onde foi mostrado os caminhões, um pouquinho para lá, e aqui nós estamos a 1 quilômetro, talvez um pouquinho mais, da divisa de Santa Helena, do território do município de Santa Helena. E o primeiro morador à direita, nós vamos conversar com ele a respeito de tudo que está se passando aqui. Estamos chegando aqui, onde tem o proprietário, que vai dar também a sua opinião a respeito desse tema, deste assunto. Daniel, você estava me dizendo antes que tem parentes que moram para frente aí. Sim. E hoje está virado aqui, digamos, numa espécie de polêmica, né? Parece que o assunto está mal colocado por algumas pessoas, no sentido de que estão fazendo com que uns parece que são contra os outros, e na verdade é uma luta de todo mundo, uma luta que amplia inclusive essa região inteira. Até o Paraguai vai impactar, só para você ter uma ideia, porque o caminhoneiro sai do Porto de Santa Helena, pode passar por aqui para ir para 277. Quer dizer, o movimento que vai gerar aqui, o progresso que vai trazer aqui. E você parece também consciente a respeito disso. Sim, bom dia a todos. Sim, eu estou muito consciente. Essa estrada, na verdade, ela está sendo aqui para o povo dessa região, tanto de Ramelândia, município de Missal, como de Santa Helena, um grande progresso, um grande benefício. Porque eu tenho a minha mãe que mora logo ali, uns 4 quilômetros para frente, e eu tinha que pegar ela lá e levar para Santa Helena, para o hospital. A estrada é extremamente horrível e agora já está tendo uma grande melhoria, já está sendo um grande benefício para nós. Claro que tem algumas pessoas que vão ser prejudicadas, mas isso é normal, o progresso chegando. Isso vai para a nossa consciência também de saber
que nós não devemos construir muito próximo, devemos manter uma distância, um respeito ali, né? Eu não sei se eu estou falando certo, mas a estrada tem que ter um pequeno estacionamentozinho para se acontecer um acidente, se furar um pneu. Se eu estava indo para a igreja lá embaixo, um carro no meio da pista parado de noite, né? Não tinha lugar para estacionar. Não tinha lugar porque a cerca estava em cima do asfalto, ela encostando no asfalto. E quando a cerca não está no asfalto, quando ainda tem um espaçozinho, o povo planta aquelas árvores lá de eucalipto ainda. Você construiu a casa bem para trás. Sim, eu deixei uns 15 metros da estrada, né? Porque eu sabia, o povo ele tem que ter a consciência que um dia vai progredir, vai prosperar. Entra Ciclano, entra Beltrano e vem morando e vai expandindo, né? A comunidade sempre vai expandir, ela vai crescer. Então nós sabemos que sempre devemos construir as coisas um pouco mais afastado, né? E o interessante é, Daniel, que, como eu disse no começo, não pode se criar um antagonismo, ou seja, uma espécie de disputa entre determinado vizinho com o outro vizinho. Um quer, o outro não quer. Eu acho que é um bem comum do querer o progresso, é um bem comum. Sim. E esse pessoal, às vezes, que está fazendo um barulho, digamos, danado mais pro lado do contra, estão querendo valorizar mais a sua propriedade. Obviamente, a gente tem que ter respeito, porque cada um valoriza a sua propriedade. Suou para conseguir também, né? A pessoa suou para conseguir a propriedade dele, né? Há muitos anos lutando para conseguir a propriedade, mas sabemos que existe uma lei que ampara essa situação, né? Uma lei que vai indenizar, que vai amparar essa... Pode ainda reclamar, foi orientado pela própria prefeitura para reclamar se o preço não fosse do jeito que mais ou menos vale a propriedade. Sim, com certeza, cada um pode recorrer, né? Recorrer os recursos, tem lei para tudo, né? Todo mundo vai ser amparado, né? Do mais pequeno até o mais grande, daquele que tem, daquele que não tem, todos vão ser amparados. Nenhuma família vai ser tirada da casa sem que tenha um lugar para ser colocado. Eu acho isso, que essa estrada está sendo um grande progresso aqui para a comunidade. Vai ser futuramente um grande recurso, um grande benefício para o povo. Imagina, a ambulância para chegar aqui é uma grande dificuldade. E aqui tem muitas pessoas idosas já que precisam do deslocamento da ambulância até aqui nesse lugar. A população não quer, de São Roque, de Santa Helena, tanto particulares, proprietários, moradores da vila, e a cidade, o município como um todo e a região, que a obra pare justamente aqui nesse ponto. E nós vamos conversar aqui então com o Lisandro Fausti acerca de todos esses fatos, né, que estão aí acontecendo em volta desse assunto. Como eu disse antes de gravar aqui contigo, a abordagem nossa em relação ao direito de que cada um tem de exigir uma coisa ou outra. E eu gostaria de saber de você qual a sua posição, primeiro, em relação à passagem do asfalto, Lisandro. Bom dia a todos. Primeiramente, a minha posição é que seja respeitada a audiência pública. Que foi feita a audiência pública, foi escutado os moradores, foi feita uma comissão para escolher os traçados, melhores traçados. Foi eleito 5 traçados, essa comissão. Estava o pessoal da prefeitura, da LAR, da comunidade. Então eles escolheram 5 traçados. O primeiro traçado descartado foi esse. Foi escolhido o traçado pela divisa, por cima do morro, por Santa Clara e pelo IBC. Pior traçado para se executar essa obra era esse aqui, devido ao impacto social, devido ao risco que causa essa obra aqui. Então, quando a gente fala assim que é um perigo imenso fazer essa obra por aqui, a gente não está brincando. A gente tem laudo, a gente tem todos os amparos legais da lei. Qual que é o laudo que você tem? O laudo do engenheiro que projetou o biodigestor, que foi feito essa lagoa imensa que tem, é acima do nível do chiqueiro. Então, foi feito em cima da laje. Então, qualquer fissura que pode rasgar uma lona ou romper ou tremer uma laje, o risco de estourar essa esteira é imenso. Isso não foi levado em conta. Com relação Fausti, com relação à empresa que você é integrado, né? Se não me engano, é a Friela.
algum documento dela, Assim, parece que foi dito já isso, um documento dela que diz que se passar o asfalto tu não pode mais entregar para a Friela? é que assim, a minha granja, quando eu fiz ela, eu fiz dentro da lei, 15 metros da estrada municipal. Com essa nova rodovia, tanto seja intermunicipal, municipal ou estadual, que é uma rodovia para tráfego imenso de caminhão, de frango, de suíno. Todo mundo sabe disso, que os caminhões da Lar, a produção da Lar de frango, vai passar tudo por aqui. Produção de Entre Rios, Santa Vai para Helena, Matelândia, né? vai para Matelândia. Encurta bastante para Lar. A gente entende isso. A gente não é contra o progresso. Mas vai ficar muito próximo. Tem lugar que a estrada vai ficar, o leito da estrada, a desapropriação, vai ficar 6 metros, 5 metros da granja. Qual que é o traçado assim que você está defendendo, por exemplo? Eu defendo a audiência pública, mas não seria o melhor traçado. Aqueles 5 que você falou, Fausto, só para que as pessoas entendam bem direitinho, daqueles 5 que teria sido aprovado da audiência pública, este era um deles que foi descartado, você disse? Esse foi um descartado. O por IBC foi descartado. O de Missal, eles alegaram que precisava o apoio dos 2 municípios. Alegaram na época que não teria, o pessoal alegou que não teria o apoio de Missal, coisa que a gente sabe que não é verdade. O prefeito de Missal sempre apoiou pela divisa. E o que foi definido em audiência pública, na primeira audiência pública foi por Santa Clara, descendo na Vista Alta Santa Clara. Esse foi definido em audiência pública. Então a gente ficou sossegado, né? Foi audiência pública, é lei, pelo menos assim a gente esperava, né? E ficou tudo certo para sair por lá. De repente, o pessoal medindo por aqui. Aí, a gente procurou as autoridades, conversamos. Foi convocado toda a comunidade de novo para uma nova audiência pública. Foi o Rodrigo Farina que convidou muita gente, o Tunico. E depois eles quiserem tirar que não era audiência pública, mas foi uma audiência pública, foi convocada. Foi falado que aquela não teria sido audiência pública oficial. Daí foi convidado tinha mais de 300 pessoas. De novo, por aqui nenhum voto. Foi colocado em aclamação pela divisa e por cima do morro. Por cima do morro é uma estrada que sai lá entre Santa Clara e São Roque. Também seria muito bom esse trajeto. E lá, mais ou menos ficou empate, mas o Dinho ainda falou, acho que por cima do morro ganhou ali por uns votos, ali tinha mais gente que votou por cima do morro. Mas por aqui, de novo, foi descartado. O importante eu acho que você concorda, é não correr nenhum risco de perder a estrada, né? Seja por aqui, seja por lá. Se for assim, vai ter as indenizações, se caso for definido, isso acreditar em segunda instância da justiça. Muito obrigado ao Fausto, também à sua esposa. Falar mais um pouquinho. Por favor. Questão assim, importante, não perca o recurso. Esse recurso que vem para Santa Helena, ele é irrisório em vista do prejuízo que está tendo. Porque, se eu não me engano, não chega nem a 3 milhões de reais. Prejuízo que Santa Helena tem. Eu acho que é importante, ou faz por cima do morro, ou faz pela divisa, aproveita esse recurso e não corre o risco ambiental sério que está causando. Não prejudica tantas famílias. Tá certo. Aí está a posição do Lisandro Fausti em relação a toda essa história. Bom, estamos chegando aqui em mais uma das propriedades lindeiras, já dentro do território do município de Santa Helena. Nós somos uma fábrica de cadeira, nós temos empresários rurais aqui, né? Que além da lavoura, além da atividade, criar aquele franguinho e tal, e tem também atividade de comércio. Aqui tem uma fábrica de cadeira Schaefer. E o laurista aqui, proprietário, a dona Irena, né? Eu gostaria de saber de vocês, dona Irena, qual é a expectativa em torno desse asfalto aí que há tanto tempo se pede? Olha, a gente é o que a gente mais quer, que venha esse asfalto para o progresso do nosso município, para nós, para todos. Isso não vai trazer coisas ruins, não vai estragar lavouras, é apenas um pouquinho a mais do que já temos, né? Mas um asfalto melhor, que vai trazer coisas boas para nós, para todos, vizinhos, vizinhança em geral. A gente não quer o mal de ninguém. A gente quer o bem das pessoas, mas é um progresso que precisa andar, né? Tá certo. Eu já falei na conversa lá com o Daniel, né? Daniel Neu, há pouco a gente conversou,
e eu disse que não é a questão de ser de um contra o outro, não é uma guerra isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que tem que ter paz, tranquilidade, cada um valorizar a sua propriedade, mas não colocar um contra o outro. Nós temos que ter responsabilidade das nossas ações, temos que olhar o município como um todo, a região como um todo e particularmente os lindeiros também como um todo. Lauri, onde é que você se situa nisso tudo? Como é que você está sentindo? Você acredita que o asfalto vai mesmo passar e vai ser bom para o teu negócio, bom para todo mundo? Isso é uma verdade, né? Porque aqui a gente tem uma fábrica de cadeiras e tem uma fábrica de jirico também que funciona aqui nesse local. Aqui vizinho, né? Isso, para cima ali, né? Isso. E daí tem lá em cima, perto já da divisa, tem um outro rapaz que trabalha também com metalúrgica, né? Então tudo isso aí vai trazer coisas boas, melhoras, né? Então o que a gente quer é que particularmente, eu quero que o asfalto saia. Temos estrada, claro, né? Mas é uma melhora. Então para nós é muito bom. A população não quer, de São Roque, de Santa Helena, tanto particulares, proprietários, moradores da vila e a cidade, o município como um todo e a região, que a obra pare justamente aqui nesse ponto. Secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, logo saímos aí da Hudson Teixeira, visitou mais uma vez Santa Helena, reportagem, nesta terça-feira, com apoio do José Macedo, repito, edição dele, as imagens belas aí, bem colocado, né? Ele vai me bem colocado e nós recebemos a cobertura de imagens, todo o processo que foi feito, a equipe do Correio do Lago cada vez sobressaindo. Muito obrigado pela presteza de todos É a quarta vez que eu venho aqui nessa parceria que a gente tem. Nós temos um carinho especial pela região, sempre fomos. Agora, tão logo nós saímos de lá, de São Roque, antes de chegar aqui em Santa Helena, hoje nós viemos aqui já me disseram um projeto importante que a gravação para o município da entrevista integrada com o Lisandro Fausto, significa isso? É isso, a base estava integrada circulando na foi internet. idealizada pessoalmente Eu fiquei pelo governador pensando, Ratinho poxa vida, né? Então ele teve a ideia Ele não queria dar entrevista. de formar Falei, tudo bem, queremos ouvir todos os lados. Se você não quiser, vamos embora, especializado na pronto. segurança Mas acabou pública dando entrevista para aí com ser uma aplicado condição na que- região das nossas divisas e fronteiras, né, do estado do Paraná. Então, Peraí, você está fazendo um eu escudo estou em falando todo e está o estado. aparecendo outra coisa aqui, né? Eu estava falando, eu acho que eu tinha colocado uma outra coisa que estava errada. Deixa eu ver se está saindo o som. Não sei se eu repito essa parte aí, porque eu acabei colocando aqui, porque nós tínhamos a gravação do secretário, né? Então eu vou repetir o que eu falei para que fique bem entendido, que não tem que ficar nada obscuro. Então, 11 horas mais 4 minutos agora. Então logo, eu repito, nós saímos de lá, da propriedade. Antes de chegar em Santa Helena, aliás, eu faço um parênteses, se é que você não viu bem que estava rodando aí o secretário por cima da minha fala. Quero fazer um parênteses e dizer o seguinte: muito obrigado ao José Macedo pela bela edição, colocou as imagens que o Correio do Lago já tinha de outra vez, que foi lá ouvir os mesmos moradores, inclusive o Lisandro Fausto, que aparece aí na matéria, que apareceu na nossa reportagem. Agora, tão logo nós saímos de lá, chegamos em Santa Helena, já me contaram que estava na internet essa matéria, que já estava circulando a matéria na internet. Ele não queria dar entrevista, como eu disse, tudo bem. Falei, tudo bem. Não, acabou concedendo entrevista desde que a sua mulher gravasse, como de fato ela gravou. E eu falei, faço questão que grave, porque a gente não tem esse costume de pegar a matéria e fazer montagem para prejudicar A ou B ou para ajudar A ou B. Não. As entrevistas são na íntegra, né? Óbvio, se dá um erro, alguma coisa, mas a questão do teor não se tira do contexto para prejudicar alguma pessoa. Inclusive, eu havia dito, né, que eu tinha suspeição. Quando eu vi desde o começo, quando eu me distanciei lá, que cheguei na casa, a mulher já saiu com o celular, a esposa dele com o celular na mão, nitidamente se arrumando para gravar. Não tem problema, pode gravar. Eu devo reconhecer, inclusive, que vocês são muito trabalhadores, viu? Observei lá. Esforçados. Pelo que vi na propriedade, tem muito serviço, cria 5.000 porcos, parabéns, produtor que o município tem que tirar o chapéu mesmo, né?
se não me falha a memória, 5 mil porcos, ele me falou, em todo aquele complexo ali de chiqueirões. Ele é integrado da Friela, gente trabalhadora. Agora, o senhor, Lisandro Fausto, e a sua esposa, acabaram faltando com a ética ao repassar para terceiros. Depois que fosse no ar aqui, tudo bem. Agora, fica bonito isso aí, a gente se prepara, tu se desloca, tu investe, você tem gasto, você tira o seu tempo, você vai fazer uma matéria bem feita, querer ouvir todos os lados. Eu já disse antes, não importa se passa o asfalto no lugar A, B ou C, para mim não importa nada, 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 nada. Eu nem sabia direito onde que ia passar o asfalto. Não é esta a questão. O X da questão é outro. É outro o detalhe. Vocês tinham liberdade para fazer o que quisessem com a gravação. Tinha liberdade. Mas pelo menos esperasse sair aqui, como de fato saiu agora há pouco, né? Quando eu pedi o documento... Outra coisa. Quando eu pedi o documento da Friela, que foi dado a entender que esta empresa, se passasse o asfalto, o abandonaria. Você desconversou, mas tem a oportunidade de mostrar aqui, tá? Faço questão de divulgar aqui esse documento. Eu queria ter esse documento para divulgar aqui. E cadê o registro também da audiência pública? Gostaria de saber a que você se referiu. Cadê a documentação dessa audiência pública? Cadê o laudo do engenheiro do biodigestor que você disse na matéria? Que se passar carro na estrada, tremer pode prejudicar, pode dar um problema sério. Como é que foi feito todo o processo pelos órgãos de meio ambiente, liberando... Porque como é que iam investir milhões, começar uma obra, licitar a empresa, se não tinham liberação? Jamais iriam fazer isso. Não tem a liberação do meio ambiente. Então, se você tem esse laudo, tem que confrontar, né? Um outro detalhe, né, que eu achei interessante, tem uma casa de madeira ali, perto da rua, que foi vendida por você para retirar do local há tempos. Por que agora você não deixou o pessoal que comprou a casinha, o pessoal humilde lá, que comprou essa casinha, para retirar daquele local? Qual é a estratégia com isso? Aumentar o valor da pedida? Foi dito também que estão esquecendo dos que não têm, dos pobres, dos mais humildes. Mas os que não têm, pelo que eu circulei, pelo que eu vi, pelo que eu observei, não estão reclamando. Estão contentes com o dinheiro que vai vir daquele trechinho que ainda vai poder continuar a usar, porque é da prefeitura, é municipal. A prefeitura não vai utilizar aquela parte indenizada lá. Você vai continuar usando, respeitando ali, se precisar fazer um meio-fio, uma calçada ao redor, ou aumentar, de repente, a pista, né? Isso é coisa para o futuro, muito distante. O interessante agora é o asfalto. Então, esse pessoal, os mais humildes não estão reclamando. Estão contentes com o dinheiro da indenização. Isso ficou claro, né? Tomara que não tenha gente importante fazendo chantagem com esse povo humilde, usando como massa de manobra. Aliás, eu esqueci de lhe pedir quanto que foi oferecido aí na avaliação da prefeitura e qual é o valor que você está pedindo. Essa é uma pergunta que também fica no ar. Um bom final de semana a todos, fiquem todos com Deus e até sábado, a partir das 10 horas, com mais um programa Elder Boff.